Aí o presidente olhou para ele e falou assim: cara, mas você nunca foi supervisor, nunca foi assessor, você quer subir 10 degraus de uma vez, por quê? O que te capacita? Não, meu sobrenome é que eu sou primo de 3º grau do prefeito. Tá bom, então vai lá falar com o prefeito, se ele mandar, tá mandado. O prefeito não mandou nada, e ele ficou com cara de tacho, porque ele achava que ele tinha o nome. Eu sou primo do homem. O rei Uzias era tio de Isaías, então ele tinha todo o seu background, todo o seu apoio. Qualquer coisa eu falo com meu tio. Meu tio é fonte de segurança, meu tio é fonte de recurso, meu tio me sustenta, meu tio me banca. Diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, que estava assentado no trono terreno, eu vi o Senhor assentado num trono divino. Isaías perde a sua fonte de recursos, Isaías perde a sua fonte de autoridade, Isaías perde o seu escudo humano, Isaías perde aquilo que lhe trazia uma vida confortável, lhe trazia segurança para ele se manter. Isaías perde a fonte do seu sustento, a fonte de suas coisas. De uma hora para outra estava tudo bem, de repente o rei morre e agora não se sabe mais quem seria o próximo rei. O próximo rei poderia simplesmente mandá-lo embora, poderia açoitá-lo, poderia prendê-lo, a sua vida poderia ser confiscada, porque seu tio morreu. Seu tio, o rei Uzias, simboliza os tronos humanos. As nossas fontes de confiança nessa terra, que de vez em quando e de quando em vez simplesmente secam. Estava tudo bem, acontece um problema em família e você fica desesperado porque você não tem o que fazer. Alguém fica doente, você corre atrás do hospital, você não consegue. Tuas fontes humanas podem secar de um dia para o outro, mas em meio a esse momento de incertezas, de dúvidas profissionais e financeiras, de uma incerteza com relação ao futuro, ele olha para o seu trono terreno, o seu trono da terra, o lugar de onde lhe provinham todos os sustentos, e ele se vê desguarnecido, desprotegido. É exatamente nesse momento que ele olha para o céu e enxerga o trono do Pai, porque o trono do Pai pode se tornar uma fonte inesgotável de recursos para a sua vida. Se o seu trono da terra falhar, saiba você que existe um trono no céu que brada em teu favor. Ele perde a segurança humana, como todos nós que muitas vezes aconselhamos outros quando os outros estão passando por dificuldade. Deus vai me dar uma palavra para consolar. Mas muitas vezes, quando nós nos vimos em situações difíceis, não temos uma palavra para nos consolarmos a nós mesmos. É nesse momento que Deus revela o seu trono, que Deus revela o seu poder. Não confie apenas na força do teu braço, nem nos tronos que você tem nessa terra. Coloca a tua confiança no Senhor. Por isso que o salmista diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, como quem olha para os montes e espera um exército amigo atravessar o monte e chegar como reforço no fronte de batalha. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? De onde vai ver o reforço? De onde virá a cavalaria? De onde virá a infantaria? De onde virá a oportunidade? De onde vai vir o emprego? Será que é desse monte? Será que é daquele? E ele completa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, nos momentos de crise e de dor e de incertezas, pode se tornar a tua maior fonte. Deus é uma fonte inesgotável de recursos. É por isso que Paulo diz, quando escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O teu socorro vem de Deus. Aleluia!
Em meio às tuas crises, entrou a crise. Caraca, estou sem dinheiro. Cara, fechou as portas. Não se desespere. Dobre o teu joelho e fale com teu pai em secreto. Ele tem resposta para os seus filhos. Primeira fonte revelada. Fonte, Deus é uma fonte inesgotável de provisão. Dele pode vir provisão. Talvez você tenha perdido o seu trono terreno, a sua fonte terrena. Deus vai se revelar como uma fonte divina, eterna, sobre a tua vida, de onde você menos esperar. Deus vai fazer fluir no nome de Jesus. Versículo 2 fala de uma segunda fonte. Olha o que diz o versículo 2. Acima dele, Isaías viu seu tio morrer, vagou o trono, ficou totalmente desguarnecido, preocupado. Teve a visão e conseguiu ver o trono celestial. Teve a visão celestial. Parece que os seus olhos espirituais são abertos. E ele vê o trono da glória de Deus. Acima dele, acima do trono de Deus, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Já falamos sobre os serafins. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafim. Tudo que termina com in, o in no hebraico é como se fosse o S em português. Serafim já é plural. Querubim é plural. Elohim, falando de Deus, é plural, como se fosse deuses. Serafim, seraf, queima, in, plural, serafins. Então ele viu a segunda classe de anjos: querubins, serafins, anjos, arcanjos, tronos, principados, potestades, dominações. E tem uma série de classes e de categorias angelicais. Ele vê serafins, seraf, aquele que queima. O engraçado é que na Bíblia inteira, seraf só aparece 2 vezes. Isaías 6:2 e Isaías 6:6. Lemos os 2 versículos cuja essa palavra aparece. Só. Serafim só é revelado para Isaías, para mais ninguém. Anjos, arcanjos e querubins, muitos viram. Serafins, só Isaías. Anjos de 6 asas, que voavam com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Tentando imaginar como é. Mas apenas ele teve essa percepção. Apenas ele foi contemplado com a visão. Apenas ele conseguiu ver esse ser que até então era desconhecido. Antes dele ninguém viu ou ninguém escreveu sobre ele. E depois dele ninguém mais escreve porque ninguém mais vê. Era uma coisa nova. Era uma coisa única. Era uma coisa individual. Não existia outra. Ninguém mais viu um ser assim. Foi algo revelado exclusivamente para Isaías. Deus escolhe mostrar para ele o que não mostrou para mais ninguém. Tem coisas que Deus escolhe a dedo para quem ele vai dar, para quem ele vai revelar. Tem coisas que Deus só revela a você. Em 1976, um homem chamado Steve Jobs funda uma empresa chamada Apple. Muitos de vocês conhecem a história dele. Um cara perfeccionista, era tão perfeccionista que era difícil de trabalhar com ele, porque se alguém fizesse alguma coisa que não atingisse o padrão de qualidade que ele tinha pensado, ele reclamava e não aceitava e mandava refazer o produto. E a empresa surge em 76, os primeiros computadores pessoais são idealizados por ele. O Windows, que na verdade antes do Windows era o DOS, que é o DOS. Operation é um sistema operacional em disco.
se eu não me engano, que eu estudei isso em 1990, em 91. O primeiro sistema operacional foi comprado do Bill Gates, comprou do Steve Jobs, meio que roubou. Tem uma história longa sobre isso. Mas ele funda a Apple em 76, a Apple cresce, os primeiros protótipos de computadores pessoais são feitos por ele, a empresa ganha muito dinheiro, a empresa progride. 76, 1984, não lembro se foi 84 ou 86. A empresa tem alguns problemas, a diretoria se junta, chamam o Steve Jobs e são unânimes em botá-lo para fora da empresa que ele fundou. Não, você é muito difícil de lidar. Se você quiser, a gente te dá um cargo aqui de presidente de honra, mas aqui dentro você não pode dar mais pitaco, não. Aí ele é expulso da empresa que ele criou, cara. O que ele faz? Ele sai e funda uma outra empresa chamada Next. E a Apple continua, e ele vai para Next, na área educacional. Depois ele funda um estúdio de criação chamado Pixar. Ele compra, se não me engano, a Lucasfilmes, que era a empresa que fazia o Guerra nas Estrelas. Ele compra uma parte. E ele funda a Pixar. E ele começa a desenvolver algoritmos e programas que desenvolveriam filmes, animações. Você conhece a história do Steve Jobs? Ele leva tempos aperfeiçoando esse projeto e por fim ele começa a lançar algumas animações. Toy Story, aviões, carros. Tem mais um que ele lança, Vida de Inseto, que foi um sucesso enorme. E os desenhos dele, o Rossini da área deve acompanhar, as animações dele são muito melhores do que de todos os concorrentes. Estava na cara que ele tinha um negócio especial que era só dele. Aí quando é 1997, a Apple está afundando em dívidas, arriscado ir à falência. Quem eles chamam de volta para a Apple? Steve Jobs, o cara que tinha fundado a empresa e tinha sido mandado embora da própria empresa, agora é chamado de volta para a empresa. O que ele faz? Desenvolve uma linha nova de produtos, que vai culminar no lançamento do iPod, e mais para frente do iPad, e bem mais para frente do primeiro smartphone que tirava foto, gravava vídeo, acessava a internet, iPhone. Ele revoluciona a linha de produtos da Apple e faz a Apple subir de novo. Parece que essa capacidade criativa estava nele. Poucos sabem que ele foi batizado numa igreja cristã. Poucos sabem que ele passa a adolescência, início da idade adulta, numa igreja cristã. Depois ele vai descambar um pouco para o budismo e umas coisas assim, mas o seu início é numa igreja cristã. Os fundamentos vieram de lá. E quem olha para Steve Jobs percebe claramente que ele tinha alguma coisa muito dele em tudo que ele fazia, muito singular, muito individual, muito único. Esse texto ensina, em segundo lugar, quando os serafins são revelados apenas para Isaías, que Deus é uma fonte de ideias novas e de novidades e de coisas novas. A gente pega as músicas que têm feito mais sucesso. Eu estava vendo Maranata, tem quase 200 milhões de views. E foi uma música que Deus deu quando músicos de nossa igreja se reuniram para orar, foram para um sítio, se retiraram, se reuniram e Deus deu a música. E não só as músicas de nossa igreja. Você tem outras músicas. A própria canção Pai Nosso, Pai Nosso, Our Father, é da Bethel Church. No YouTube, a versão original tem 7 milhões de visualizações. A versão em português tem 80 milhões de visualizações. A versão em português fez mais de 10 vezes mais, fez 10 vezes mais sucesso do que a versão original. E tem uma série de músicas novas que estão surgindo. A música Ousado Amor, que a gente canta aqui, também é uma versão. A música, essa última que está arrebentando, Sou Tua Casa. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar.
A música é bacana, eu não canto bem, na verdade eu canto mal, mas a música é bacana, cara. Qual é a fonte? Diga, Deus. A inspiração vem dele, gente. Que o teu Fá maior. Isso aí, garoto. Sol. Isso aí, agora foi. A inspiração vem dele. Deus é a fonte de toda a inspiração. Vem o apóstolo e diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem de dúvida. Vem dele. Se amamos, é porque o amor é um atributo herdado dele. Se servimos, é porque ele serviu. Tudo que o ser humano tem de bom, ele herdou do Pai. E quanto mais o ser humano se afasta do Pai, mais o ser humano fica mal, cheio de trevas, cheio de coisas escuras, cheio de maldades, cheio de invejas. Quanto mais longe do Pai, mais longe disso tudo. Quanto mais perto do Pai, mais acesso a esse Deus que é a fonte de coisas novas você tem. A gente tem falado, falei com o pastor Mateus, o nosso time de louvor, começando a dar os primeiros passos para compor. E está buscando em Deus canções. Por quê? Porque Deus é fonte de coisas novas. O Evangelho são coisas novas, boas novas. Evangelion, Evangelho, boas novas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de criatividade. Tivemos um workshop criativo. Criatividade vem de Deus, cara. Fazer coisas novas vem de Deus. Sonhar com coisas novas vem de Deus. A gente está sonhando agora com um Connect, que depois vai virar igreja em Juiz de Fora. Membros de nossa igreja de Belford Roxo se mudaram para Juiz de Fora. E aí eles estão, vamos abrir um Connect. É o modus operandi de plantar a igreja. O pastor Luciano já está ali com o coração, eu quero ir lá, vou para Juiz de Fora, cara. Juiz de Fora é cidade bonita. Vamos sonhar, cara. Coisas novas. Tem um pastor que está frequentando nossa igreja já há uns 2 meses. E ele tem uma igreja lá em Vassouras. E ele, não, eu sou Palavra Viva. Nossa igreja vai virar Palavra Viva. Levei ele, bater um papo com o nosso bispo sexta passada. Vamos ter uma igreja em Vassouras. Posso ouvir um glória a Deus? Está acontecendo, gente. Coisas novas, conexões, novidades, inspiração que vem dele para você fazer coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é fonte de inspiração e criatividade. Vem cá, Isaías, olha esse bicho bonito, serafim, 6 asas. Não sei se ele ficou assustado, se ele ficou embasbacado, se ele ficou tranquilo. Imagina o serafim falando, vem tranquilo, vem tranquilo. E ele contemplando. Em segundo lugar, esse texto revela um Deus que é fonte. Em primeiro lugar, fonte de uma fonte inesgotável de provisão. Em segundo lugar, Deus é fonte de coisas novas. Terceiro versículo diz assim, 3: e proclamavam uns aos outros. Eles não tossiam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Proclamavam. Clamar é falar em voz alta. Proclamar uns para os outros. Proclamavam em voz alta uns aos outros: santo, santo, santo. Eles estavam sobre o trono de Deus, mas escondiam o rosto, porque a glória de Deus podia os cegar. Então se escondia o rosto, escondia os pés, e com 2 asas voavam por cima do trono. E os serafins diziam: santo, 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 como quem olha para o trono de Deus e diz: santo, santo, santo. Olha para esse Deus
que é amor e que é espírito, são as duas definições de Deus no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, ainda que o Filho não tivesse vindo à terra ainda, esse Deus já era conhecido como um Deus plural, plural majestático de Elohim. Já falamos sobre isso aqui, nos primeiros versículos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, Elohim plural majestático. Se fosse traduzir ao pé da letra, no princípio criou deuses os céus e a terra, porque não é um só, são três. Por isso que Gênesis 1:26, Deus diz, e disse Deus, façamos. Está no plural, gente, não está no singular. É um Deus plural. Por que esse Deus é plural? Diga, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os três. E essa expressão ternária, essa expressão triuna, essa expressão plural, total, porque o 3 na Bíblia é um número de totalidade. Parece que o 3 é a assinatura de Deus em tudo, em todas as dimensões, de tudo que a gente pode perceber. Você vê o 3 como a assinatura de Deus. Na dimensão divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, 3. Na dimensão temporal, passado, presente e futuro, 3. Na dimensão da matéria, os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3. Na dimensão da matéria propriamente dita, átomo, próton e elétron, 3. 3 é o número da totalidade. Até Paulo, quando estava com um problema que foi pedir para Deus ajuda, alguns teólogos falam que ele tinha um problema de vista, por isso que em algumas cartas que ele escreve, ele não escreve sozinho, alguém assinava junto com ele, ou ele ditava para alguém escrever. Alguns dizem que foi depois que ele viu a luz, teve encontro com Jesus, a sua visão nunca mais foi a mesma. Mas isso alguns teólogos dizem, não se pode afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Dizem que ele tinha problema de vista. E ele fala, porque eu tenho um espinho na carne. Ele usa uma metáfora, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Algo que ele não conseguiu vencer. E ele fala, acerca de tal coisa eu orei 3 vezes ao Senhor. Ele orava uma vez só e pessoas eram curadas. Ele orava e milagres aconteciam. Ele orava sempre uma vez só. Ele orou a primeira vez por si, nada aconteceu. Ele orou a segunda, nada aconteceu. Ele ora a terceira, que é o número da totalidade. Na terceira Deus responde. Deus responde para ele o seguinte, Paulo, eu não vou arrancar o espinho. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas dores na tua vida, Deus não vai arrancar o espinho, Deus vai aumentar a graça para que você continue com Ele. Terceira coisa que esse texto ensina é esse Deus que é fonte de todo poder. E o texto, se a gente continuar, ele fala desse número 3 como o número da totalidade, e ele fala o Senhor dos exércitos. No Antigo Testamento, Jeová de Sebaot. No Novo Testamento, o Senhor Deus Todo-Poderoso é a expressão mais usada, muito especificamente em Apocalipse, para falar desse Deus que tem todo o poder. Jeová de Sebaot, no Antigo Testamento, Senhor dos exércitos, porque quando se falava em poder, o maior rei que dominava toda a terra, os maiores tiranos, os grandes 4 impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Babilônia de Nabucodonosor, Medopérsia, reino dos medos e dos persas, com Xerxes, que é o Artaxerxes, e depois tem o medos, persas, Xerxes e Dario. Dario e Ciro são os reinos medos da Média, ali no Oriente Médio, na Média. Reino da Média, reino da Pérsia, fizeram uma coalizão, os medos e os persas. Babilônia com Alexandre o Grande, Babilônia com Nabucodonosor,
Medos e persas com Xerxes, Dario e Ciro. Depois vem mais ou menos uns 200 anos antes de Jesus, o reino dos gregos, com Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. E por último, na época dos romanos, os Césares. Aí você tem vários Césares. Tem Tibério, tem Augusto, tem César, Cláudio César. Você tem aquele maluco que tocou fogo em Roma, Nero, que virou nome de aplicativo de gravar CD, Nero. Para queimar o CD usa o Nero, porque Nero queima. Ele queimou Roma e botou culpa nos cristãos. O mais doidão de todos, Calígula. Aí você vai chegando no final do primeiro século, você tem Vespasiano, você tem Tito, você tem Domitiano, e você tem uma série de outros. Essa é a época dos Césares, quando Roma era um grande império mundial. Fonte de poder era definida pelo tamanho do exército que luta por você. Quando Nabucodonosor era o principal governo da terra, o seu exército era o maior. Depois veio os medos e os persas. Depois vieram os gregos, Alexandre o Grande, com uma velocidade enorme, mas que morre cedo. Depois vem a época dos Césares, que dura centenas de anos. Começa antes de Jesus, mais ou menos 52 antes de Cristo, e só vai terminar lá entre 313 e 321, quando o imperador Constantino se converte e é o primeiro imperador cristão da história. E aí 476, quando dá início à Idade Média, é que se levanta um poder religioso, quando o bispo de Roma requer para si a autoridade sobre todas as igrejas. E aí a igreja entra numa época negra, a Idade Média se inicia e o poder religioso político de Roma se estabelece. Só aí é que os exércitos deixam de ser a definição de quem tinha mais força. Exército era simbolização de poder. Quem tinha o maior exército era mais forte. Isaías tem a visão no versículo 3. Ele vê 3. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De todos os poderes humanos, Deus é Senhor. Deus é mais forte. Santo, 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 totalidade. Senhor dos exércitos. Aquele que é Senhor até dos exércitos. Aquele que tem mais força, que no Antigo Testamento desbaratou muitos exércitos de muitas formas diferentes. Ele está dizendo que às vezes alguns poderes se levantam contra a tua vida, que você julga serem maiores do que você pode enfrentar. Algumas perseguições, gente no teu trabalho que olhou para você só porque você é bonita e ela não gostou de você. Não fica a cara dela. Não sei por que não fica a cara dela. É porque você é bonita e ela é feia. Posso ouvir um amém? É porque o teu cabelo é lisinho e o dela não é. Ou então é porque o teu cabelo é enroladinho naturalmente e o dela ela tem que fazer os trecos para o cabelo dela ficar enroladinho. Ela não gosta de você. Ou porque você é morena e ela é branca, ou porque você é branca e ela é morena. Eu não sei, ela olhou para você e não gostou. Aí pega no teu pé. Aí você percebe que aquilo se torna um poder para perturbar a tua vida. Sabe o que Isaías descobre? Que até desses exércitos que se levantam contra a tua vida, Deus é Senhor. Pode se levantar contra você, pode ser forte, não é mais forte do que Deus na tua vida. Se levantou, sim, se levantou para cair, porque o Senhor dos exércitos é mais forte. Isaías está com medo, gente. Eu vou morrer de fome, o outro rei vai mandar me matar, eu vou ser escorraçado, meu futuro vai ser confiscado, exércitos virão contra mim. Não! O Senhor dos exércitos batalha por ele. A vida dele não chegou no fim, estava só começando. Quando você pensa que tuas fontes se esgotaram, vem Deus e se torna a tua fonte principal. Aleluia, aleluia. Esse versículo revela que Deus é fonte de poder. Deus é
fonte de poder. Diz o versículo, vou tentar arrancar alguma coisa daqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Poder vem, o poder não está retido lá, o poder se manifesta aqui. No Novo Testamento, o maior poder expresso, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder. Evangelion, boa notícia de que Jesus foi para o fronte da batalha, e o fronte da batalha era a sepultura, e ele venceu a sepultura e a morte, e ele voltou vivo para trazer a notícia de que nem a morte vai nos parar, porque se um dia ainda que nos encontremos com ela, ela não nos vencerá, porque temos conosco aquele que a venceu. Jesus venceu a morte, e essa mensagem é poderosa. Essa é uma mensagem. Jesus uma vez, Mateus 7, se não me engano, entra numa cidade, um centurião, um capitão de 100 do exército romano. O centurião era muito considerado, era como se fosse algo como um tenente-coronel hoje, que comanda batalhão, que comanda uma centena de homens. Ele entra na cidade, o centurião, que nem judeu era, não conhecia Deus, não tinha relação com Deus. Ele se achega a Jesus e ele fala: eu estou com o meu servo, ele está doente, ele está enclausurado numa cama, ele não consegue andar, ele não consegue se levantar, ele está muito doente. Aí Jesus diz para ele: eu vou com você, eu vou lá orar por ele, ele vai ser curado. O centurião diz: não precisa ir. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu tenho tenentes e sargentos e cabos. Eu falo para o tenente, faz isso, ele faz. Eu falo para o sargento, faz aquilo, ele faz. Basta uma palavra tua e eu sei que o meu servo vai ser curado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: caraca. Ele não fala caraca, mas eu imagino Jesus falando: caraca, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Vai, teu servo vive. E ele vira as costas: sim senhor, meia volta, vou ver. Vai. Quando ele chega no quartel, o cara está curado. Ele pergunta: que horas que foi isso? Foi 2 horas atrás. Ele: caraca, foi na hora que eu estava lá com Jesus. O poder de Deus se acessa pela fé em Jesus. O Evangelho é a fonte de poder. É a boa notícia de que Jesus venceu a morte, que está vivo, que viveu 33 anos e meio nessa terra, deixou a sua glória e o seu poder, não era onipotente aqui, mas quando volta para o céu diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Recobra a sua onipotência. E ele fala para os discípulos: fiquem de boa, que eu vou para o Pai. O que vocês pedirem ao Pai em meu nome, João 14, 18, se não me engano, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Por isso que eu vou para o Pai, para vocês fazerem coisas maiores do que as que eu fiz, porque eu tenho pedido ao Pai. Vocês vão pedir a mim, eu vou falar com o Pai e vai acontecer. E tudo que vocês orarem crendo, vocês vão receber, para que o Pai seja glorificado. O Evangelho é fonte de poder para enfrentar daí a totalidade do santo, a diversidade. O Evangelho é esse poder que te levanta diante das dificuldades da vida, te põe de pé e gera em você uma coragem que em você mesmo você não encontra, mas na certeza de que Jesus está contigo, você encara as lutas da vida e você vence, e você não se prostra, e você se levanta. E aí tem desafios, coisas para serem feitas, e faltam recursos, faltam apoios, mas você sabe que o maior de todos os apoios está com você, e a tua força vem dele, e você vai desbravando, sai vencendo, e para vencer, e vence, porque Deus é com a tua vida.
Aleluia. Terceiro lugar, Deus é fonte de poder, diz o versículo 3. Versículo 4. Ao som das suas vozes, das vozes dos serafins que ficavam falando: Santo, 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 Senhor dos exércitos, terra está cheia da tua glória. Por que a terra está cheia da glória? Porque a mensagem do Evangelho foi liberada. O próprio Isaías vai dizer: nenhuma palavra que Deus liberar do céu deixará de cumprir o seu propósito antes de voltar para Deus. Se Deus dá uma palavra, meu irmão, ninguém pode impedir dela se cumprir. Então a terra começa assim, cheia da glória, por causa da voz dos serafins que contemplam a glória de Deus. E a mensagem é anunciada que Deus é um Deus santo, todo-poderoso, e essa mensagem tem tanta força que enche tudo com a sua presença. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Que templo é esse, gente? Isaías já é pós-Davi, pós-Salomão. O templo de Salomão tinha sido construído. Você sabe que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus falou: faça o tabernáculo figura do verdadeiro. No céu tem um tabernáculo celestial, você vai fazer na terra um que aponte para o do céu. Lá tem um lugar santo, aqui vai ter um lugar santo. Lá tem o santo dos santos, aqui vai ter o santo dos santos. Vai ter o átrio do lado de fora, vai ter o átrio do lado de fora. Vai ter a arca da aliança, que aponta para Jesus lá, e aqui vai ter a arca da aliança. Então o que foi feito no céu, figura do verdadeiro, a imagem do que o que foi feito na terra, figura do verdadeiro, a imagem do que existe no céu. No tabernáculo móvel de Moisés foi assim. Depois que Davi teve a ideia de construir casa para Deus, e Salomão foi o grande arquiteto e construtor, quem executou os planos de Davi, o templo ficou pronto. E o templo tinha essas divisões. Tinha o pátio, tinha os átrios, tinha o santo dos santos, o lugar onde ficava a arca da aliança. O que a gente está vendo aqui nesse versículo é o próprio Isaías chegando nas portas, chegando na divisória do santo dos santos. Você sabe que no santo dos santos, uma vez por mês, no dia do Yom Kippur, dia do perdão, o sumo sacerdote entrava sozinho, depois de ter sacrificado um cordeiro, sangue nas mãos, vinha até a arca da aliança, que tinha uma tampa chamada propiciatório, e ele aspergia o sangue do cordeiro. E aí a fumaça misteriosa e a fumaça e a luz misteriosa da presença de Deus enchiam aquele lugar, chamada Shekinah. E ele saía dali embriagado, no bom sentido, pela presença de Deus, e abençoava o povo. Só o sumo sacerdote podia fazer isso, que era um cara santo e santificado e separado para esse momento. E se ele tivesse impuro, quando ele entrava nesse lugar, ele era fulminado. Ele ia com uma cordinha amarrada na cintura, para que, se ele porventura morresse, quem estava do lado de fora puxasse só a caveirinha dele para lá de fora. Onde é que Isaías está? Ele está na porta, meu irmão. Isaías está aqui, ó. Ele está vendo a parada toda aqui assim, ó. Ele está falando consigo mesmo palavras teológicas. Caraca, maluco! Começa a tremer a parada. Santo, 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 Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Começa a tremer o treco. Ele, caraca! A som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio da fumaça, e o que antes só o sumo sacerdote conseguia enxergar, agora o coitado do Isaías, o homem pecador, está enxergando. E a fumaça está vindo na direção dele. Antes só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo uma vez no ano, e tinha que se santificar muito. Agora tem um pecador, Isaías, na porta, e a fumaça está se revelando. Assim como quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo, um palmo de espessura, impossível rasgar com mãos humanas. Pensa num tapete persa. Você conseguiria rasgar um tapete daquele? Não tem como. Quando Jesus morre, o Evangelho diz que o véu do templo, houve um terremoto, o véu do templo se rasga do alto a baixo, não é de baixo para cima. Porque se alguém viesse com uma faca e ficasse um serrote ali, ele conseguiria serrar, mas de cima para baixo.
que é Deus abrindo o Santo dos Santos e revelando sua glória para toda a humanidade. Isaías é o que tem a maior visão acerca de Jesus, por isso ele é chamado profeta messiânico. Nenhum outro homem viu tanto de Jesus quanto Isaías viu 700 anos antes de Jesus nascer. E ele está vendo isso tudo, cara. Pô, o Santo dos Santos tem que se santificar muito para entrar. A luz misteriosa, a fumaça, a Shekinah, não é para qualquer um não, é só para o sumo sacerdote. E eu estou vendo essa parada toda, eu vou ser fulminado. É Deus se revelando que Ele está acessível. É Deus se revelando que Ele está pronto para ser visto, que Ele é acessível. Isaías está tremendo, a porta tremendo, a presença de Deus tremendo, e a gente às vezes tremendo porque sabe que a gente não é perfeito, mas Deus vem e se revela como um Deus acessível. Ele é a própria fonte da acessibilidade. E falando de acessibilidade, nossa igreja é muito inclusiva. A gente tem um time só para surdos. Eu trocando uma ideia com uma das surdas que se batizou no domingo passado. E eu com todo cuidado de escrever para ela, porque não adianta mandar áudio. Primeiro que ela não vai conseguir abrir. Segundo que se eu mandasse áudio hoje, ela também não ia conseguir abrir, porque o WhatsApp parou. Então eu com todo cuidado escrevendo com ela, que ela se batizou, deu o telefone. Oi, tudo bem, Ana? Aqui é o pastor Armando. Quem é? Aí eu peguei, ela falou, foto. Aí eu mandei a própria foto do WhatsApp, porque não estava mandando foto. Aí ela, conheço. Então sou eu mesmo, Ana. Ela muito feliz que ela batizou domingo, a família dela estava aqui. Foi bacana, né? Promete ser fiel. Aí a Tuane traduzia. Nossa, que maravilha de domingo, gente. Ser acessível. Você poder prover a palavra para quem não consegue ouvir. Que bacana, gente. Que time maravilhoso. Estão evangelizando os surdos. Todo domingo tem surdos aqui. Eles se revezam. Veio o pessoal do sul. O pastor Valdo falou, caramba, na tua igreja tem um time que revezamento de intérprete, meu, no meio do culto. Tá lá aqui interpretando, daqui a pouco saiu, vem outro. Like, não para. É ser acessível. É fazer as coisas de Deus acessível. Tem que correr que a hora já foi. Esse Deus é acessível. Esse Deus não está lá longe de você aqui, num lugar que só pessoas ultras santas podem acessar. Esse Deus está se revelando para Isaías. Eu estou acessível a qualquer um que venha e que queira se achegar a mim. É por isso que Jesus, que veio para revelar o Pai, disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E mais diz a palavra, os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia. Você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. 5. Falta 3. 5. Amém, Gabi? Amém, Cipriano, baixista. Então gritei, ai de mim, estou perdido, estou aqui no Santo dos Santos vendo Deus todo errado, vai dar ruim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu falo muita besteira. Eu posto muita coisa no Facebook, e amanhã eu reclamo com a minha família, eu reclamo no Facebook, eu reclamo no WhatsApp, eu mando os áudios lá no grupo da família. Vocês viram a roupa daquela nossa tia? É um absurdo. Eu faço fofoca no WhatsApp, ele está dizendo para ele mesmo. Ai de mim, caraca, o Deus que sabe tudo, sabe da minha vida, eu estou frito, é o que ele diz. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu não mereço. Eu não mereço que Deus se revele desse jeito a mim. Eu não mereço que Ele
me mostre essas coisas tão profundas. Eu não mereço ver serafim, eu não mereço ver Shekinah, luz, sentir essa presença toda. Eu não mereço sentir essa paz, porque eu sou pecador. Eu não mereço. E ele descobre um rei, um Deus que é fonte de toda graça. E a graça é o favor imerecido, a primeira definição. Disposição que manteve e mantém toda a criação. Porque quando o homem pecou, Deus podia passar o cerol. Deus escolheu, não vou passar o cerol. Por que ele escolheu? Diga, graça. Isso é graça. O que é graça? Amor incondicional de Deus pelas suas criaturas. É o filho que apronta uma parada tosca. Não mexe no meu celular, não mexe no meu celular, você vai deixar cair. Não mexe no meu celular que ele está sem capa, está carregando e você vai mexer, ele vai cair. Não mexe no meu celular, não mexe no meu celular. Aí você vira as costas, o que acontece? Você está chegando na cozinha, você ouve um barulho, plá! Aí você gela. Aí você pensa consigo, eu vou matar. Eu vou acabar com a raça dele. Isso não foi meu celular que caiu. Deve ter sido o controle da TV, deve ter sido um alicate que eu esqueci em cima do móvel, deve ter sido uma chave não sei do que, uma chave de fenda. Isso não foi meu celular. E você chega lá, o que tinha caído? Diga pra mim. O celular. Vou dar uma coça. Merece uma coça. Aí você não dá a coça. Graça, amor incondicional. Você continua amando o moleque. A moleca, ela é muito agitada. Ela apronta todas. Ela te deixa louca, te deixa louco. Mas a mesma proporção da loucura e da raiva é a proporção do amor que habita em você por ele. Aí como é que você age? Você arrebenta ele? Não. A graça te faz amar. Aí você continua amando. Graça, amor incondicional. Ô Isaías, eu sei que teus lábios são impuros, mas a minha graça está te alcançando, cara. É porque você merece. Você não está aqui hoje porque você merece. Assim como eu não estou aqui hoje porque eu mereço, porque eu não mereço. A gente não está aqui por merecimento. A gente está aqui pela graça de Deus. É tudo dele. É ele que faz tudo. Deus é fonte de toda graça. Em quinto lugar, 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo a brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, aquele ferro de... Na nossa cultura isso não é muito visto. O máximo que a gente vai chegar de uma tenaz é aquela madeirinha que você mexe o carvão do churrasco, no máximo. Ou então o espeto, que você pega o espeto e você vai lá e mexe o carvão do churrasco. No máximo que a gente chega perto de uma tenaz é isso. Ou se você morou lá no Rio Grande do Sul, que aí tem lareira. Lareira tem um ferro que você pega lá, pega a brasa, ajeita direitinho. Tenaz é isso. Ele vai e pega uma brasa do altar. Ele pega aquele ferro que parece uma espada. E ele pensa, cara, o anjo vai me matar. E o anjo vem e pega uma brasa e toca nos lábios. E purifica os lábios. E arranca a culpa. E arranca o peso do pecado. E apaga o teu passado. E começa a escrever uma história daqui para frente. Porque houve arrependimento. Metanoia, arrependimento, falamos sobre isso no domingo. Ele vem, apaga o passado e começa a escrever o futuro. Começa a se revelar. Começa a santificar. A gente pensa que santificação é só a gente não fazer o que é errado, não fazer o que é errado. Mas o processo de santificação começa de lá para cá. É Deus quem nos santifica. Foi dele a iniciativa de mudar a nossa vida, cara. Porque a gente tentou sozinho e não conseguiu. Aí vem Deus e entra no processo de santificação. Como no texto em que Jesus entra na casa de homens e começa a sentar para comer com eles e conversar. E o homem está só olhando para Jesus. Será que esse cara é de Deus mesmo? Esse cara é 7-1. O cara fica olhando para Jesus assim, só aquela filmadora. De cima e embaixo. Já manjei desse cara, um charlatão. Estão lá conversando. Aí entra a mulher, vaso de alabastro, joga perfume em Jesus. Aí chorando.
se prostra, passa a mão no pé de Jesus, faz carinho no pé de Jesus. Aquela cena que, se você olhar com olhos naturais e comuns, é um tanto quanto erótica, desculpa a expressão, da mulher esfregando o pé de Jesus. Nossa, que troço, peraí, cara. E chorava de cair lágrima nos pés de Jesus, e secava com o cabelo. Aquela mulher jogada ali, os homens tudo olhando para ela. Aí um começa a conversar com o outro: esse cara aí é 7-1 mesmo. Se ele soubesse que essa mulher alisando o pé dele aí, cara, esse cara não é de Deus não, cara. Como é que ele deixa um negócio desse? Só que a maldade deles não entra em Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala: cara, eu entrei na tua casa, você nem me lavar as mãos, você não lavou. Você não lavou os meus pés que vem sujo da rua. Essa mulher está lavando com suas lágrimas e enxugando com o cabelo. Eu cheguei e você não me deu um beijo no rosto, que é normal quando você chega. Oh, tudo bem, isso aqui. Essa mulher não para de beijar os meus pés, cara. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua maldade não me contamina, a minha santidade contamina ela. Ela não tem a maldade que está nos teus olhos, mas a minha santidade a contamina. Por isso que Jesus sentava para comer com qualquer um, cara. Ao longo, eu sou pastor, gente, há 12 anos. Vem gente aqui e fica só me olhando. Hoje não, mas em culto de domingo que você não veio. Tem gente que chega aqui e fica só, esse pastor, aquele músico lá, aquela menina. Ih, pastor abraçou a menina, esse pastor não me engana não, hein? Cheio de maldade. Vê maldade em tudo. Por quê? Porque a maldade está nele. As relações dele são recheadas de maldade. Jesus disse: se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Os olhos são as candeias, são as lanternas da vida, são as lâmpadas. Jesus fala isso. O que Isaías descobre aqui? Em sexto lugar, que Deus é Deus de toda santificação. Não é a gente que contamina Jesus, é igual Pedro. Pescou a noite inteira, não pegou nada. Aí Jesus vem, entra no barco dele: vamos lá para dentro, Pedro. Tá bom, eu vou, eu conheço o mar, tu não sabe de nada, eu sei muito mais que tu, não tá dando peixe, mas eu vou só de onda. Aí eles foram. Aí quando pega o peixe, que ele bota para dentro, que o barco vai chegando na beirada da praia, que o barco para, Pedro olha para a sua condição humana de pecador, de maldade na cabeça, de julgamentos consecutivos e sucessivos de tudo e de todos, e fala mal de tudo e de todos, e ele pensa: caraca, eu sou um Zé Ruela, desculpa a expressão. E ele olha para Jesus e ele fala assim: Jesus, sai de perto de mim, cara, que eu sou um homem pecador. O que Jesus responde a ele? Não, meu filho, você era pecador, você era pescador, e agora você vai se tornar um pescador de homens. Não é você me contaminando com o teu pecado, é eu te contaminando com a minha santidade e com a minha justiça. Não é você me sujando, é eu te limpando, cara. Se você se afasta, sai de perto de mim, Jesus. Se eu me afastar de você, aí que você vai ficar cada vez pior. Então, ao invés de me afastar de você, eu vou me aproximar mais. Eu vou andar mais com você. Eu vou te santificar. O que você não conseguir fazer sozinho, eu vou fazer contigo. Eu e você é certeza da vitória, Pedro. Você sozinho na carreira solo é só derrota. Eu sou a fonte de toda santificação. É Ele, cara. É Ele que nos limpa. Em sexto lugar, Deus é fonte de santificação. Sétimo lugar, versículo 7, caminhando para o fim, já quase acabando. Com ela, com a tenaz, com a brasa na ponta, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ele está com medo de ser acusado, e Deus venha para perdoar. Jesus ensinou a oração modelo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos. Ele tem que vir e me pedir perdão. Tá bom, você já foi e pediu perdão para quem você feriu? Você está exigindo do outro o que você não faz quando você erra? Então você é pior do que aquele que você quer que te peça perdão. Ele é a fonte de todo perdão.
Ele é fonte de perdão. O bispo esteve aqui na semana passada, ele estava conversando comigo. Uma das grandes experiências da vida dele enquanto pastor foi bem no início do ministério. Uma mulher começou a frequentar a igreja, o marido dela pensou que ela estava traindo ele, e aí começou a seguir a mulher. A mulher foi para a igreja num culto à noite, sentou na frente. O marido chegou e sentou lá atrás. Aí o marido lá de trás ficou vigiando, né, a mulher, para ver se alguém chegava nela. E aí o cara entra na igreja, senta lá atrás e fica assim, ó. Aí o pessoal da igreja ficou meio bolado com ele. E era aquelas igrejas do poder profundo, da libertação forte e da oração forte, do sal e da parada toda. E aí os obreiros já foi para perto dele, né? E daqui a pouco os obreiros, tá querendo o quê? Tô querendo nada não. Tu tá endemoniado, hein? Aí juntou para expulsar os capetas do cara que estava lá, tão somente para ver se a mulher dele estava arrumando alguma treta. Tudo que ele não tinha era demônio, cara. Mas ele tinha uma desconfiança da mulher. E aí, meu irmão, os obreiros cismaram que ele tinha demônio e foram para cima dele para expulsar os capetas. Ele foi para cima dos obreiros, não tinha capeta nenhum. Levaram ele para uma sala, mas deram nele. Graças a Deus a gente não dá em ninguém aqui. Posso ouvir um amém? É na palavra. E aí ele aproveitou que deram nele, ele deu nos outros também, rapaz. Quebrou os outros, quebrou a sala e quebraram ele. E a mulher, ai meu Deus, ai que vergonha, meu marido. Foi embora todo roxo, todo machucado. Passou alguns dias em casa, ele sozinho. Ele começou a ficar se sentindo culpado, porque ele fez confusão na casa de Deus, com as coisas de Deus. E ele começou a desenvolver um processo de depressão. Quebrei as coisas da casa de Deus, ataquei as pessoas de Deus. Ficou quase deprimido. Aí um dia ele estava muito mal. Aí ajoelhou: Deus, eu não sei se o Senhor existe, não sei nem como falar com o Senhor, mas uma coisa é certa, eu estou muito arrependido de tudo que eu fiz. Eu queria pedir perdão para o Senhor, mas eu não sei como é que o Senhor funciona, nem sei como é que o Senhor vai, se o Senhor está me ouvindo, mas eu queria pedir perdão, eu queria que o Senhor recebesse meu perdão. Mas como é que eu vou saber que o Senhor está me ouvindo? Aí ele ouviu uma voz no coração dele: vai na terceira rua depois da tua rua, tem uma igreja lá que o nome do pastor é Pedro. Você senta numa das primeiras cadeiras e assiste o culto todo. Ele ouviu Deus falando, tá bom. Ele levantou e falou: eu tô doido, mas eu vou. Foi. Entrou na igreja, sentou numa das primeiras, assistiu o culto inteiro. Aí o pastor Pedro era o nosso bispo, Pedro Flori Ramos. Mas lá no início, pastor, lá no início mesmo. Aí ele falou: Armando, eu preguei, o homem estava sentado na primeira. Eu preguei. O homem tá com os olhos, o homem não piscava, com o olho arregalado olhando para mim. E eu preguei. Eu terminei de pregar na hora do apelo. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo falou para mim: diga para esse homem que eu o perdoo por tudo que ele fez na minha casa. Aí o bispo olhou para ele e falou: Deus está dizendo para você que Deus te perdoa por tudo o que você fez na casa dele. O homem fica em pé, levanta as mãos e começa a chorar: Deus, eu sei que tu existe agora, Deus. E chora e se converte. Perdão. Deus é fonte de perdão. Deus é fonte de perdão. Algumas pessoas podem não nos perdoar pelos nossos erros, mas Deus nos perdoa se a gente tiver um arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado diante dele. Ele perdoa. Está aqui o Isaías fez tudo de errado. Vem Deus e purifica, cara, arranca a culpa. Sua culpa, diz o versículo 7. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Deus é fonte, em sétimo lugar, de todo o perdão. Aí versículo 8 para a gente terminar. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não leu o 9 e o 9 ele sendo enviado. Um monte
monte de erros o levaram até aquele momento. Ele tem um encontro com Deus e Deus o perdoa. E logo em seguida, depois de perdoá-lo, Deus diz: quer recomeçar do jeito certo? Você veio aos trancos e barrancos, você cometeu erros do caminho, você feriu gente, você se feriu, você se machucou, você perdeu a tua fonte de recursos, você perdeu a tua santificação, que é tentar não errar, e você sabe quanto você errou, e você veio dando cambalhota, você veio dando topada, você veio escorregando em um monte de casca de banana, você veio errando nos grupos de WhatsApp, você veio cambalhotando, você veio rolando, você veio todo machucado, todo estrupiado, todo ferido, cheio de curativos da vida, e chegou até aqui, e eu te mostro a minha glória, eu te dou a minha graça, eu me torno a fonte de tudo, fonte de perdão acima de tudo, e no fim eu ainda viro para você e te dou a oportunidade de recomeçar. Quem enviarei? E Deus faz a pergunta retórica, como se deixando uma deixa para Isaías se levantar. A quem enviarei? Quem irá por nós? Ó Deus triuno de novo. Quem irá por nós? Aí eu fico imaginando Isaías levantando o dedinho assim, ó. Eu posso. Aí no 9 ele é enviado. Ele entende que não é pela sua própria santificação, pelo seu próprio poder, pelas suas próprias virtudes, mas é pela graça do Pai, que o chamou, que o perdoou e que se tornou a fonte inesgotável de todo o bem de sua vida. Em oitavo lugar, Deus se torna a fonte de oportunidade de recomeçar. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E eu ouso dizer que nessa noite as misericórdias dele estão se renovando sobre a tua vida. No nome de Jesus. Deus é fonte, meu irmão. Deus é fonte. Vamos ficar de pé. Aleluia.